nós temos uma gestão predominantemente ideológica. Essa gestão predominantemente ideológica, ela certamente, por tudo que você acabou de descrever, ela está atrapalhando a gestão e as prioridades sociais, econômicas e administrativas. Como é que faz para superar esse equívoco de prioridade, que é a prioridade, como eu estou entendendo, que é a prioridade ideológica? Você acha que o Paulo Guedes ainda tem espaço para superar essa muralha ideológica, que me parece ser muito predominante na administração atual? Ele é extremamente qualificado, né? Paulo Guedes é um executivo extremamente qualificado, não só academicamente, como também na parte prática. É um homem de sucesso, um homem que teve sucesso na carreira dele, como banqueiro, como... A área política não é a área dele. Como gestor. Ele é um gestor. Então, eu acho que um management, uma mudança de comportamento para buscar um modelo de gestão pilotado por ele, eu acho que tem tudo para dar certo. Aliás, eu estou aqui abrindo meu voto. Eu votei no programa do Paulo Guedes. Eu não votei no programa político, eu votei no programa do Paulo Guedes. Então, eu vejo o Paulo Guedes muito qualificado e ainda tenho esperança de que ele pode, com a qualidade que ele tem e com a determinação que ele tem, o Brasil tem chance, tem uma liquidez tremenda. E o Brasil, ele fala sempre, o Paulo Guedes, os sinais vitais estão funcionando. Então, a economia brasileira tem os sinais vitais funcionando. O que cabe a nós agora é aproveitar essa liquidez para arrumar a casa, fazer as reformas necessárias e colocar o Brasil numa trilha de crescimento. Então, esse é o ponto que eu vejo, mas eu estou olhando de fora. Agora, como executivo, eu sou executivo, eu não fico questionando. Na minha carreira profissional, eu nunca questionei muito o que é dado. É um fato, está lá, eu tenho que me adaptar ao ambiente e não procurar mudar o ambiente para facilitar. Não. É difícil quem está na área de execução mudar um ambiente que está fora do controle dele. Então, o que eu tenho hoje, o cenário que eu tenho hoje, é que é um governo que a agenda ideológica é forte, eu tenho que sobreviver com isso. E aí eu já começo a pensar o seguinte, vai ser outro voo de galinha. Né? Então, se nesse voo de galinha, o que é o papel do executivo? Ele tem algumas essências que você não pode abrir mão. Por exemplo, acesso a funding estável de longo prazo, né? Linhas de investimento de longo prazo, competitivas. Então, eu tenho que trabalhar, no meu ponto de vista, para qualquer cenário, eu tenho que assegurar que eu tenha acesso a um funding estável de longo prazo. E aí, o executivo, geralmente, o gestor trabalha em 3 dimensões. A dimensão do caixa, que é o fluxo de caixa, a dimensão do resultado, que é o DRE, e a dimensão do patrimonial, que é o balanço patrimonial. Então, eu tenho que reforçar essas 3 dimensões de forma que crie condições para eu ter acesso a funding estável de longo prazo. Porque se eu não melhorar esse tripé, eu não consigo ter acesso a funding. Quanto mais estável de longo prazo, onde a exigência de ratios, de indicadores, são muito mais aprimoradas. Então, o primeiro lugar é o seguinte, acesso a funding estável de longo prazo. Segundo lugar eu tenho que ser o gestor, eu como gestor, eu tenho que olhar o grau o pacing, que é a velocidade de investimento em equilíbrio com o endividamento. Não dá para eu sair me endividando, achando que não tem funding para pegar, porque daí eu destruo o modelo econômico, fico muito alavancado e aí tem um problema. Ou seja, eu tenho que ter um pacing, uma velocidade de investimento, olhando o fluxo de free cash flow. Tem que olhar o fluxo de free cash flow. Se você tem se você coloca uma coisa de longo prazo, um prazo mais longo, e eu tenho acesso a capital de curto prazo, eu estou descasado. E aí, obviamente, eu não vou conseguir fazer o projeto render o que tinha que render. Para o retorno para os acionistas, para os investidores, não vai acontecer na forma e nem na velocidade que é necessária. Então, esse pacing entre endividamento e geração de free cash flow é muito importante se acompanhar. Esse é um outro ponto. Terceiro ponto importante na gestão, independente do cenário, é eu entender no contexto
eu tenho que trabalhar, na realidade, com objetivos muito claros. E objetivos, para mim, sempre foram de cima para baixo. Você não pode falar que objetivo nasce da base para cima. Não existe isso. O que nasce da base para cima são planos de ação. Então, você tem que ter os objetivos definidos, passar para baixo e, em contrapartida, ter do grupo dos seus subordinados planos de ação que viabilizem o atingimento dessas metas. Então, objetivo de cima para baixo, planos de ação de baixo para cima. E aí você tem que coordenar bem isso. Se isso aí estiver descasado, você pode ter problema. Eu normalmente cito que o executivo é um gerador, o CEO da companhia, ele é um gestor de expectativa. Ele é um gestor de expectativa para os acionistas, para os investidores, para os colaboradores, para fornecedores. Ou seja, o cara olha aquele CEO como... Ele é um gestor de expectativa. Ele tem que entender bem como é que a dinâmica está e gerenciar essa expectativa. Porque a quebra de expectativa, se você perde a expectativa de futuro, você tem um problema sério. Você não, aí você começa a não ter acesso a funding estável de longo prazo, porque o pessoal concorda com o que você está fazendo, né? É aquele negócio do downsize, né? Vamos fazer um downsize, cortar custo, diabo as coisas. Sim, mas você tem que ter uma agenda, onde parte dessa agenda é ter posição competitiva de custo. Agora, você não pode ficar controlando o custo o resto da vida e cortando custo. Chega uma hora que você não tem mais o que cortar. Então, você tem que ter uma agenda de crescimento, né? Tem que melhorar a vida das pessoas. Teu funcionário tem que melhorar. Ele tem que sentir que hoje ele é dessa maneira, mas que em 2, 3 anos... Eu lembro que no dia, quando eu entrei no dia, eu tive uma conversa muito boa com... na época era o Elcimar, que era o diretor de redação. Lembro bem. Eu falei, Elcimar, eu apresentei para ele a agenda da transformação, o que ia ser, e ele falou para mim assim, mas você acha que acontece? Eu falei, cara, eu estou te vendendo um apartamento em construção. Se você não acredita que esse prédio vai levantar, pode sair. Agora, eu garanto para você que a minha construtora vai entregar esse prédio em pé e com fortaleza, vai bem forte. Eu vou entregar esse apartamento. Então, eu tinha que convencer as pessoas de que era viável ter, que aquele prédio ia subir e ia ficar firme. Então, na realidade, essa expectativa é muito importante. E aí você tem que andar em toda a organização, tem que conversar com fornecedores, tem que conversar com o acionista, ter uma relação muito de empatia com o acionista, falar bastante de perto, né? Trabalhar bastante de perto, entender as razões dele. Ele não é um empreendedor à toa. Empreendedor são pessoas que realmente estão acima da média, eles estão enxergando algo que o executivo muitas vezes não enxerga. Então, você tem que entender, traduzir e fazer constantemente esse alinhamento. Então, essas coisas de gestão de expectativa é o primeiro mandamento de gestão, que eu diria que quando você senta numa cadeira onde você é o CEO, você tem que ser um bom gestor de expectativas. Se você não for um bom gestor de expectativas, você não quebra dogma, você não quebra paradigma, você não mobiliza a organização, você não se comunica, e aí a chance de fracassar é enorme. E esse bom gestor... O Brasil é um país, até agora, e tem sido, de voo de galinha. Porque ele não tem uma agenda de longo prazo. Então, o voo é de galinha. Se você está num país de voo de galinha, você tem que compensar o teu curto prazismo mitigando o risco. Então, o grande papel hoje do CEO no Brasil é muito mais mitigar risco do que construir oportunidade. Porque a oportunidade você depende de uma agenda mais de longo prazo, que você não tem. Mas você tem que se adaptar a isso e vamos em frente. Até por obrigação de ofício, você tem que pensar no longo prazo. Mas não guarda muita ilusão de que isso não vai ser. Então, eu sou um otimista, mas eu sou um otimista que convivo com o contexto que estão me oferecendo. É aquele negócio que eu falo sempre. Você sempre tem uma companhia. As agendas que eu liderei sempre tiveram um antes e um depois, né? E graças a Deus, o depois foi sempre melhor que o antes, atendeu expectativas, né? Se não atender expectativa também, você faz a primeira agenda, na segunda o cara lá vem aquele contador de história aqui, não vai fazer nada. Então, essa é a grande vantagem, né? Eu lembro uma passagem no dia que é interessante, você vê a cabeça do empresário como é interessante. O Ari Carvalho era jornalista de profissão, de formação, e era um mancheteiro. Ele adorava manchete. Você sabe disso, que você trabalhou na redação, foi editor do dia, sabe disso. Ele era um mancheteiro. Ele olhava o jornal assim e falava, essa manchete hoje é esta, né? Ele gostava de fazer manchete. Ele tinha prazer. Então, você pegar reportar a um empresário que tem essa cabeça, o cara não está preocupado. Se você fizer uma apresentação com mais de 5 minutos,
Ele já está dormindo, ele já nem presta mais atenção no que você está falando. Porque ele é mancheteiro, ele traz do contexto a manchete. Então ele quer saber qual é a tua manchete. Tá bom, vamos conversar. Qual é a tua manchete? Ele quer saber. Então eu sempre conversei com o Ari Carvalho, começando pelo fim. As minhas conversas com o Ari Carvalho eram sempre vai dar o retorno de tanto, aí ele ficava prestando atenção. Se começasse isso aqui, vai ficar muito longo, ele levantava e ia embora. Portela, depois a gente conversa sobre isso. Não aprovado. Eu lembro de uma reunião de orçamento, estava toda a diretoria no orçamento, ele entrou na sala e ele era gozado, ele cumprimentava a mim, ele achava que ao me cumprimentar, ele já tinha cumprimentado todo mundo. Portela, tudo bem? Tudo bem, doutor Ari, como é o senhor? Tudo bem. Estão fazendo orçamento, né? Tá. Eu quero um retorno de 15% sobre o capital aplicado. E saiu da sala. Eu pago esse cara aí, o cara é um executivo, uma equipe inteira. Eu não vou definir para ele o que fazer, eu quero um retorno de 15%. A forma que você vai chegar, você gerencia, você lidera esse troço. Então, ele era muito pragmático nessas coisas. Ele vinha na mosca logo direto. Olha, eu quero um retorno de 15%. Depois não fica contando história, não. Começa dos 15% e aí podemos entrar na discussão de como você vai chegar lá. Mas eu não estou interessado em como. Eu tenho certeza que eu contratei o cara certo, que vocês vão me dar esse retorno. Então, é interessante. O Carlos Gereissati, que era outro empresário que eu aprendi muito também, pragmático, né? Então, ele estava olhando a questão e todos eles têm um senso de prosperidade, é interessante. Tanto o Carlos, como o Jaime Câmara, como o Ari Carvalho, são três caras que sempre foram prósperos com os colaboradores deles. Eles nunca foram mesquinhos, nunca foram, ao contrário. Tipo, olha, eu vou ganhar e você vai levar também, vamos lá. E tem programas agressivos de participação, ou seja, ele divide com os funcionários, com os colaboradores, o resultado do negócio, para o mal e para o bem, né? E o Ari tinha uma deficiência de custo, ele achava que ele ficava focado muito na receita, né? O Carlos, ao contrário, o Carlos olhava mais, era um empresário duro nessa parte de custo, de levantar. Então, existem características que oscilam de um para outro, mas tem histórias maravilhosas com eles. Foi uma vida de executivo muito boa, trabalhando com pessoas dessa maneira e sabendo entender, ou seja, fazendo a gestão das expectativas.